presenciar um crime. É isso mesmo que você ouviu aí. Ela estava ali no local e infelizmente morreu após sofrer uma parada cardíaca porque ouviu os disparos, viu que a situação estava muito difícil. É a jovem de vermelho que apareceu na primeira imagem ali. Ela sofre uma parada cardiorrespiratória por conta do susto, do impacto ali, de não esperar sofrer um assalto naquele momento, os tiros, a reação, e infelizmente ela morreu no local. Elias Júnior, essa de vermelho que tá entrando agora, ó, que ficou no meio do fogo cruzado. Ela escapou do fogo cruzado, mas o coração não resistiu. Elias Júnior chega agora com os detalhes. Boa noite, amigo. Muito boa noite para você, Márcia, Marcão, todos ligados no Tá Na Hora, pois é, infelizmente, a jovem Camille Queiroz, de 18 anos, ela estava ali, ó, na distribuidora no momento aí desse assassinato. Inclusive, pelas imagens, dá para ver que ela entrou instantes, né, pouco antes ali desse assassinato. Ela entrou na distribuidora e logo na sequência aí o assassino entrando e disparando. Foram 6 disparos contra o homem que estava já ali no balcão comprando cervejas. Segundo testemunhas, o assassino chegou na garupa de uma motocicleta que parou do lado de fora e aí já entrou e foram vários disparos. Infelizmente, a Camille estava ali ao lado, inclusive quase foi atingida. Ela não foi atingida pelos disparos, mas infelizmente ela sofreu parada cardiorrespiratória. O homem que sofreu os tiros ali, que foi assassinado, o Enio Emerciano, tem 29 anos. Ele foi socorrido, levado com vida para o hospital, não resistiu aos ferimentos. A Camille também foi levada para um hospital, mas também, diante de todo o esforço por parte ali da equipe de socorro, ela também não resistiu a massagens, né, cardiorrespiratórias de reanimação, mas também não resistiu. Infelizmente, um crime que chocou a cidade de Quirinópolis, aqui em Goiás, uma jovem de 18 anos perdendo a vida e um homem também de 29 anos. Um assassinato que resultou na morte de 2 pessoas, chocando a cidade de Quirinópolis. Tudo isso aconteceu no início da noite de ontem, noite de domingo, em Quirinópolis. Infelizmente, o quadro da violência trazendo aí a morte de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. A polícia, claro, está à procura do assassino. Até o momento, os suspeitos não foram localizados. Eu volto com vocês. Olha, o Elias Júnior trazendo essas informações. Geralmente nos interiores, como em muitos bairros também, regiões, existe ali as distribuidoras de bebidas, né? E as pessoas vão lá, às vezes tem umas que até 24 horas, às vezes as pessoas vão lá, compram a bebidinha, né? Tá final de semana, a pessoa tá curtindo, aí a jovem vai lá para comprar uma bebida e de repente vê um assassino que chega fortemente armado, atira e mata uma pessoa, um outro jovem. Ela vendo essa cena, o que aconteceu? Ela acaba morrendo de parada cardíaca. Por quê? Porque teria presenciado esse assassinato e aí ela acaba perdendo a vida também. Infelizmente, muitos crimes aconteceram no final de semana e nós vamos noticiando aqui dentro do nosso Tá Na Hora. Gente, agora uma história simplesmente revoltante. Porque um pai de santo, que não tinha nada de santo, ele está sendo acusado de abusar de pelo menos 10 crianças e adolescentes. Como usava inclusive da religião e também da popularidade ali para poder se aproximar das vítimas. Eu quero que você preste atenção, não tire os olhos e veja o quanto esse indivíduo é monstro. Coloca na tela, vamos lá. Os meninos de 7 a 16 anos. Quem descobriu tudo foi essa assistente social. São crianças que entram assustadas, enfim, num ambiente estranho, com pessoas estranhas, a gente sempre investe muito na vinculação com elas. E foi através da confiança que um dos meninos contou que havia sofrido abuso dos 7 aos 11 anos. Eu perguntei para ele se ele sabia, por que ele estava aqui, né? Qual foram os motivos que ele veio para cá. Ele disse que sim, daí ele me listou todas elas, né? E se tinha mais alguma coisa que ele gostaria, que machucava ele, que trazia sofrimento para ele, que ele gostaria de compartilhar comigo. Foi nesse caminho, né, que eu cheguei à questão do abuso, né? O que a assistente social descobriu era só a ponta do iceberg. Posteriormente, a polícia
polícia desvendou um esquema de abuso de crianças e adolescentes na cidade de Viamão, que contava inclusive com visitantes de Porto Alegre e da região metropolitana. Tudo acontecia na casa do principal suspeito, um homem de 45 anos que se apresentava como pai de santo. A delegada responsável pela investigação apontou o caso como um dos mais difíceis da carreira. Era uma festa chamada Dionísio, onde ele chamava pessoas que nós identificamos que são de Porto Alegre, inclusive, para que viessem até a casa dele, e lá eles mantinham relações sexuais. E ele fazia e filmava, divulgava essas imagens, que são bem chocantes e bem fortes, inclusive. O companheiro do suspeito também foi preso. Segundo a investigação, o jovem de 19 anos também era vítima de abuso. 3 DVDs de imagens gravadas pelo religioso foram anexados ao inquérito. São mais crimes que ele comete também, como a produção, a reprodução desses vídeos, dessas fotos, né? Divulgá-las. A gente verificou também que havia uma rede que recebia essas imagens e onde também ele marcava encontros. E para amenizar essas marcas profundas na vida de crianças que já nasceram em situação de vulnerabilidade, o percurso é longo. Imagina uma criança de 7 anos, né, que não tem uma proteção e vive esse pesadelo. Né? Tanto que ela, né, um dos principais sintomas dela era agredir. Ainda se trabalhar, né, alguma coisa para amenizar, mas vai ficar com certeza, né? Precisa de muita terapia. Ficar alerta às mudanças de comportamento é uma maneira de descobrir e interromper abusos. Mas e quando a violência vem de quem deveria cuidar? A gente sabe que é difícil ser de dentro da família, que é constrangedor. É o tipo de crime que a gente só consegue acabar se fala, se a gente consegue educar as pessoas para que elas relatem pra gente os abusos, né? Uma mulher, para uma família inteira, ver que uma criança foi vítima de abuso, né? A gente estava até comentando aqui, eu e o Marcão, que talvez nós, cidadãos de bem, né? A gente perderia o réu primário, né, Marcão do Povo? Deus me livre, cara. Quando você vê uma pessoa que usa da fé, da religião, para abusar, imagina, olha, mais de 10 crianças, para vocês terem uma ideia, mais de 10 crianças teriam sido abusadas, estupradas por esse canalha. É, muito difícil, gente. A gente espera que a justiça seja feita. Se a dos homens não for feita, a de Deus, essa não falha, né? Agora, às 6h15, gente, vocês lembram da menina, da jovem Isis, completou 1 mês do desaparecimento dela. Infelizmente, ninguém tem ainda o paradeiro da jovem. Um suspeito continua preso, mas a polícia tenta utilizar uma outra pessoa agora para desvendar o sumiço. Quem é essa pessoa? Macedão. Olha, difícil esse caso, né? Parece que a polícia está tendo dificuldade para chegar aí, para desvendar o que aconteceu com a jovem Isis. Muita, Marcinha, infelizmente muita dificuldade. Até um escritório de advocacia foi contratado para auxiliar, mostramos isso em primeira mão e agora com absoluta exclusividade. Pode colocar o selo, porque o Tá Na Hora teve acesso ao primeiro depoimento de Marcos Wagner, o vigilante, o principal suspeito de ter cometido algum tipo de crime com a Isis. E por que a gente fala algum tipo de crime? Porque este homem deu este depoimento e na sequência se calou. A polícia parece que empacou na investigação e até agora, sábado completou 30 dias, ninguém sabe o paradeiro de Isis Vitória. Repito, com absoluta exclusividade, eu convido a você que está nos assistindo a ver esse depoimento e tirar as próprias conclusões. Marcos está falando a verdade? Ele de fato seria inocente ou tudo não passa de uma grande articulação para se livrar de um crime bárbaro que ele possa ter cometido? A reportagem está na tela, está na hora. O depoimento do vigilante foi obtido com exclusividade pela Rede Massa. Foi o primeiro e único interrogatório de Marcos Wagner até o momento. Ele, que está preso, é o principal suspeito do desaparecimento da adolescente Isis Vitória, de 17 anos, em Tibagi, nos Campos Gerais do estado. Conversamos uns minutos ali, ela a todo momento, querendo que eu desse um jeito nessa suposta gravidez.
E ela não falou que eu era o pai, ela falou que ela não sabia quem que era o pai. Marcos também reitera que Isis pediu para que ele fosse atrás de um remédio para que ela fizesse um aborto. A polícia já descobriu, inclusive, que dias antes do sumiço da jovem, o vigilante foi visto em uma farmácia pedindo pelo medicamento. Eu tenho 2 prints que eu tirei, falei, né? E lá diz datas anteriores, né? Do dia 1º, inclusive, onde ela diz lá que ela tá grávida de mim, que ela quer tirar a criança, entendeu? Que ela queria que eu desse um jeito em remédio para fazer um tipo de aborto. O vigilante também comentou a conversa que teve com o tio de Isis no dia seguinte ao desaparecimento da jovem. Foi quando eu tive conhecimento, eu estava fazendo meu pezinho de cola dormir. Já veio com os 2 pés no meu peito, ele já falou, ó, você engravidou minha sobrinha, ela falou que ele está grávida de você, que você é o pai, e ele foi se encontrar com você e agora a menina está desaparecida. Foi isso que ele falou. E como que eu vou ter um diálogo com essa pessoa, né? Mas mesmo assim ele foi mandando e fui respondendo, contando toda a história, sabe? Nós vamos mostrando que a cada momento que passa, ele vai contando novas mentiras para a polícia. A cada momento que passa, ele vai se enrolando mais ainda com o caso dessa jovem que já completa um mês. Né? Uma atrás da outra. Uma contradição atrás da outra, Marcão. E a gente fica muito, muito chateado de saber que essa família ainda está sofrendo, né? Tem um mês, né? Um mês. E até agora, nada do corpo, nada dessa criança ainda, que nós esperamos que a polícia encontre o mais rápido possível. Bom, agora nós vamos mudar de assunto.